Oi, pessoal! Então, como eu havia prometido para vocês, eu vou trazer agora a resolução das três questões que eu passei para vocês fazerem um exercício, um treinamento aí com o enquanto, né, antes da nossa atividade avaliativa, tá? Dessa estrutura. Então, vamos lá no visual para dar uma olhadinha, tá? Olha aí, tá aí o nosso visual. Aí nós já temos aí a nossa primeira questão, certo? E a nossa primeira questão tem: escreva um algoritmo que leia um conjunto de números e avalie a quantidade de números pares, a quantidade de números ímpares e a quantidade de números primos, tá? O programa deve ser finalizado quando o número 9.999 for digitado. Então, nós não sabemos quantos números estão nesse conjunto, quantos números fazem parte desse conjunto, tá? Então, o que eu sei é que eu vou ter que pegar um número, tá? Um número inteiro aí, e vou ter que avaliar, né? Se ele é um número par, tá? Se ele é um número ímpar, ou se ele é um número primo, tá? E aí eu vou ter que contar cada um desses casos aí, tá? Vou botar aqui inteiro também. E, além disso, a gente tem a questão que o número 9.999, se ele for digitado, a gente deve parar a nossa programação, tá? E aí mostrar os resultados. Então, vamos ver lá o que a gente precisa fazer. Então, eu já sei que enquanto o número ele for diferente de 9.999, eu vou fazer o cálculo aí desse número, tá? Bom, primeira coisa que eu tenho que fazer é eu vou ter que avaliar se o número é par ou se ele é ímpar e se ele é um número primo, tá? Então, ó, se condição de o número ser par, quando o resto da divisão do número por 2 for igual a zero, tá? Então, se o número, o resto da divisão dele, tá? O mod dele, ou o símbolozinho de porcentagem também, tá, gente? Por 2 for igual a zero, tá? Então, se isso aqui acontecer, se for igual a zero, então ele é um número par, e aí eu vou acumular e vou contar. Acumular não, eu vou contar ele sendo um número par. Então, par recebe par mais um. Pronto. Recebe par mais um. Se não, então, se ele não é um número par, ele é um número ímpar. Então, ímpar recebe ímpar mais um. E aí o fim, sim. Independente do número ser par ou ímpar, ele pode ser um número primo. Por isso, eu não vou colocar o primo dentro do se, tá? Não vou encadear esse se, porque independe dele ser par ou ímpar, o fato dele ser um número primo, tá? E aí, o que acontece? Quando é que um número é primo? Tá? Então, o número é primo quando ele é divisível só por 1 e por ele mesmo, tá? Então, para eu poder fazer essa questão do primo, eu vou ter que pegar esse número, vou ver se o resto da divisão dele, pelos números de 1 até ele mesmo, são iguais a zero. E aí, se isso acontecer somente duas vezes, é porque ele é um número primo. Ficou difícil de entender? Vamos lá que vocês vão entender rapidinho. Para o meu contador, começando em 1 e indo até o valor do número, tá? Faça. Então, o que é que eu vou avaliar? Eu vou avaliar se o resto aí da divisão do número, tá? Num mod, vou até botar o símbolo de porcentagem, tá? Só para vocês verem que dá no mesmo de usar o mod, tá? Se o resto da divisão dele por i for igual a zero, tá? Então, o que acontece? Por exemplo, um número primo, número 3, tá? Então, o que acontece com o número 3? 3 dividido por 1
Dá 3 e o resto 0. Beleza. 3 dividido por 2, não pode, né? Então, 3 dividido por 3 dá 1 e o resto 0, tá? Então, a cada vez que eu passar por um número, tá? Pela divisão do número que eu selecionei com esses divisores aí, eu vou contabilizar, tá? Isso aí. Por que eu tenho que contabilizar? Porque o número só vai ser primo quando esse contador for 2, no máximo até 2, tá? Só por que eu tô falando no máximo? Porque o número 1, né, vai coincidir, 1 e ele mesmo, tá? Então, eu vou botar aqui um contador, recebe, contador mais 1. Você diz assim, ué, Cris, estranho. Vamos lá, tá? E aí, depois que eu fizer isso aí, tá? Eu vou finalizar aqui o meu para, eu vou andar todos os números, e aí eu vou avaliar se esse contador for menor ou igual a 2. Então, eu vou contabilizar ele como número primo, tá? Primo recebe primo mais 1. Indo sim. Então, vamos lá. Avaliei se o número é par. Se ele for par, eu contabilizo. Se ele não for par, ele vai ser um número ímpar. Então, aqui também contabilizo ele sendo ímpar. Esse par aqui, eu estou verificando se esse número é par, tá? Então, para ele ser par, ele tem que ser divisível só por 1 e por ele mesmo. Quando é que o número é divisível? Quando o resto da divisão for igual a 0, tá? Então, quando o resto dessa divisão for igual a 0, eu vou contar, ó, ele conseguiu ser divisível, vou para o próximo número, ó, conseguiu ser divisível, vou para o próximo número, tá? E por aí vai, certo? Então, se esse contador chegar no máximo 2, quer dizer que ele é um número primo, e aí eu posso contabilizar ele como número primo, tá? Então, eu vou colocar aqui um comentário, ó, contabilizando como primo, tá? Esse número aí. E aqui, eu preciso finalizar aqui do enquanto, fim do enquanto, só que a variável num, lembrem, ela tem que ser modificada, né, aqui dentro, para que ele consiga sair do laço em algum momento. Então, aqui eu vou pedir, digite um número. Se esse número for 9.999, ele vai sair do laço, tá? Cris, e para ele entrar, como é que a gente vai fazer? Eu vou pedir um número antes do meu enquanto. Então, se ele for digitado um número aqui antes do enquanto que for diferente de 9.999, eu vou avaliar se ele é par, se ele é ímpar ou se ele é primo, tá? No final, pergunto de novo, porque é a nossa condição aqui de saída do laço, tá? Vou colocar aqui minha variável i, que é minha auxiliar, e minha variável cont, que também são meus auxiliares, tá? E vou inicializar todo mundo aqui, ó. Par recebe 0, ímpar também recebe 0 e primo também recebe 0. E o meu contador também começa em 0, tá? Prontinho. Vamos rodar para dar uma olhada se ficou realmente como deve. Tá? Então, digite um número, vou digitar aí o número 4, tá? Beleza, olha lá. Número 4, ele passou por tudo lá, ele identificou que o 4 é um número par, olha lá, o número par virou 1. Ele é um número primo? Não, não é um número primo. Ele não foi contabilizado como primo, tá? Certo? Porque o meu contador passou para 3, ó. Ele foi divisível por 1, por 2 e por 4. Então, por isso que meu contador aqui é 3, tá? Então, próximo número, número 5. Então, número 5, olha só. Ah, tem um detalhe aqui, ó, que eu já vi. Vou mostrar para vocês qual é o detalhe.
o número 5, ele contabilizou como ímpar, ele não contabilizou como número primo, quando na realidade o 5 é primo. Por que isso aconteceu? Olha o que aconteceu com o contador. De 3 ele pulou para 5. O que acontece? Toda vez que eu for verificar se um número é primo novamente, esse contador ele deve ser zerado, tá? Então, o que acontece? Depois que eu sair aqui, toda vez que eu entrar aqui no laço, tá? Deixa eu sair aqui primeiro. Então, toda vez que eu chegar aqui, em vez de inicializar ele aqui em cima, eu vou inicializar ele aqui dentro, tá? Por quê? Porque toda vez que ele fizer a leitura de um número, o contador vai ser zerado, tá? E aí, vou usar os mesmos números para vocês verem a diferença agora. Número 4, tá? Olha lá, número 4 é um número par, não é um número primo, tá? E ele andou, ó, do número 1 até o número 4, certinho. E o outro que eu botei foi o número 5. Então, olha só, número 5, tá? Ele é um número ímpar, tá vendo? O ímpar mudou aqui para 1. E ele também é um número primo, mudou para 1. Como é que eu sei disso? Ó, o contador parou em 2. Quer ver um outro número primo, número 7, tá? Olha lá, ó. Número 7, ele não é um número par, por isso que o número par continua como 1. Ele é um número ímpar, por isso que ele mudou aqui para 2, porque o número 5 e o número 7 são ímpares. E ele também é um número primo, olha lá, o contador, ó, em 2, tá? Então, o contador zerou e foi para 2 novamente, tá? O i andou até o número 7, tá? Então, andou do número 1 até o número 7. Então, certinho aí, ó, 9999 vai poder sair do meu programa. Então, enter, ó lá, finalizada aí a nossa primeira questão, tá? Vamos para a nossa segunda questão agora, tá? Então, olha, faça um algoritmo que recebe um conjunto de valores inteiros e positivos e calcule e mostre o maior e o menor valor do conjunto, tá? Então, vamos lá para o nosso visual. Olha aí, eu já trouxe a questão para vocês. Então, eu preciso aí saber que eu tenho um conjunto de números de valores inteiros e positivos. Então, não sei quais são esses números, tá? Mas eu sei que eu vou ter que avaliar o número para saber se ele vai ser um número maior ou menor. Então, eu preciso de um número inteiro aí, tá? Eu preciso calcular qual é o maior. Então, minhas saídas aqui, ó, maior e o menor entre esses números digitados, certo? Então, considere aí, para encerrar a entrada de dados, deve ser digitado o valor 0. E para valores negativos, deve ser solicitado que o usuário digite um novo número. Então, o que é que eu posso fazer aqui, para começar aqui? Então, eu já sei que o meu enquanto, qual é a condição do meu laço? Então, ele vai entrar no laço enquanto o número for diferente de 0. Ou melhor ainda, como é um número inteiro positivo, enquanto esse número for maior que 0. Tá? Então, um número maior que 0, faça. O que é que eu tenho que fazer com esse número? Eu tenho que avaliar se ele é o maior ou se ele é o menor, tá? Aí você diz assim, Cris, bom, só são valores inteiros e positivos. Então, eu poderia dizer aqui, ó, que eu posso começar maior como sendo o número 0. Todo número digitado que seja positivo vai ser maior do que esse. Pode ser? Pode. Vai dar certo? Vai, tá? Então, vamos indo, né? Vamos ver onde é que a gente chega. Então, se número for maior do que o que existe na minha variável maior, quer dizer que ele é o novo maior, certo? Então, maior vai receber esse valorzinho aí de número, tá? Fim si. Cris, por que fim si? Vamos botar um se não. Se não, menor. Recebe não. Tá? Então, muita gente termina fazendo isso aqui, ó. Se não, menor é igual a número. Só que acontece, gente, isso aqui não é verdade, tá? Não é porque o número ele não é o maior que ele vai ser o menor. Se ele for um número intermediário, por exemplo, o número 1, 2 e 3. O número 2, ele não é nem maior nem menor.
Então, não existe essa possibilidade aqui, tá? Então, não coloquem isso aqui, porque não existe essa possibilidade, tá? Então, se num for maior do que maior, então maior recebe num, beleza, tá? Então, todo número que chegar aqui, ele vai conseguir avaliar se ele é o maior. Cris, então o menor, eu posso colocar o menor 0 também? Não. Por que você não pode inicializar o menor com o 0? Porque o menor, ele, se você botar 0 e os números são inteiros e positivos, ele realmente é o menor e aí ele nunca vai sair do número 0, tá? Aí muita gente diz assim, então eu vou colocar um número suficientemente grande. Sim, mas você não sabe o quanto é suficientemente grande, tá? Então, o que é que a gente faz? A gente controla para ver se for o primeiro número, ele é considerado tanto maior quanto menor, tá? Se não, aí eu faço essa avaliação, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Vou colocar aqui um contador só para me auxiliar, tá? Vou colocar aqui um auxiliar, aux. E vou começar esse auxiliar como 0. 0 não, desculpa, vou começar ele como 1. Tá? E aqui eu vou colocar o meu auxiliar aqui como um número inteiro. Então, o que é que eu vou fazer? Quando eu entro aqui no laço, eu vou dizer assim, ó, se o meu auxiliar, que é quem está avaliando essa entrada minha, for igual a 1, igual, não é atribuição não, igual a 1, então o que acontece? Foi a primeira vez que ele entrou. Se ele foi a primeira vez que ele entrou, então o que acontece? Maior recebe num e o menor também recebe num. Concordam comigo? Se é o primeiro número que eu estou digitando, ele é o maior e ele é o menor, tá? Então, se eu estou fazendo isso aqui, eu nem preciso disso aqui mais, tá? Então, se ele for o primeiro número a ser digitado, ele é o maior e ele também é o menor. Se não, ou seja, se esse número não é mais o primeiro número, já é o segundo número, aí sim eu vou avaliar se ele é maior do que o maior e vou avaliar também se ele é menor do que o menor, tá? Se o número for menor do que minha variável menor, ele será o menor de todos, tá? Então, vou botar aqui um fim si. Então, olha só. Se for o meu primeiro número, ele é o maior e ele é o menor, tá? Beleza? Bom, se ele não for o primeiro número, eu vou avaliar se ele realmente é maior. Ou seja, quando é que ele vai ser maior? Quando ele tiver um valor maior do que o que já existe na minha variável maior, tá? E quando é que ele vai ser o menor? Quando o valor dele for menor do que o que existir na minha variável menor, tá? Então, com isso aqui eu já resolvi a questão do maior e do menor, tá? Isso aqui resolve maior e menor. Só que o que acontece? Quando eu vou digitar um próximo número, o meu auxiliar tem que sair de 1, tá? Então, eu vou incrementar aqui. O meu auxiliar recebe auxiliar mais 1, tá? Por quê? Porque eu vou garantir que quando ele volte aqui, ele já não seja mais o primeiro número. Ele vai ser o segundo e vai entrar nessa outra avaliação aqui, tá? Então, esse auxiliar serve para isso. Bom, o que é que a gente tem aqui, ó? Na condição do enquanto, qual é a variável? Num. Então, essa variável ela deve ser alterada aqui dentro também. Então, vou colocar aqui o escreval. Digite um número. E vou fazer a leitura desse número e armazenar na minha variável num. E aí sim, eu posso finalizar o meu enquanto, tá? O que é que acontece? Para eu poder entrar aqui no meu enquanto, eu também preciso ter um valor para o num. Então, vamos colocar também o digite um número, leia um número aqui fora, tá? E aí ele só vai entrar no laço se esse número for inteiro positivo, tá? Então, se ele for um número inteiro positivo, né? Aí ele vai entrar e verificar se é o maior ou se é o menor. E aí lá no final, eu vou chegar aqui. Eu acho que na última questão eu esqueci de botar os resultados.
Daqui a pouco eu volto lá, viu, gente, para mostrar os resultados, tá? Então, escreva. E aí, eu tenho aí maior número, vai ser o que tem na minha variável maior, e o menor número vai ser quem estiver lá na minha variável menor, tá? Então, vamos lá, auxiliar, coloquei, beleza, eu vou rodar. Então, digite um número, então, número 4, tá? Olha lá, número 4, meu auxiliar já foi pro 2, meu maior número é o 4 e o menor número é 4. Por quê? Porque ele foi o primeiro número que eu digitei. Próximo aqui, ó, número 9, tá? Olha lá, ó, o número agora é o número 9, minha auxiliar já tá em 3, porque ele começa já no número 1, né? E aí, ele vem aqui, ó, o maior número agora é o número 9 e o menor número é o número 4. Então, ele funcionou direitinho e avaliou aí qual é o menor, qual é o maior, tá? Se eu digitar o número 0, ele vai lá e vai sair e vai me dizer qual é o maior, qual é o menor. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, um detalhe. Para valores negativos, deve ser solicitado que o usuário digite um novo número. Essa parte aqui é muito interessante, tá? Então, ó, encerrar a entrada de dados deve ser digitado o valor 0. Então, enquanto, no em vez de maior, vai ser diferente de 0, tá? E aí, aqui, a gente tem um detalhe aqui, ó, que é um outro enquanto. Deixa eu botar logo dentro. Digite um número, leia enquanto não for menor que 0, então eu vou ficar pedindo para ele digitar fim do enquanto, tá? Então essa é a ideia aqui, ó. Aí ele vai lá, ele vai entrar aqui a primeira vez, por quê? Porque ele já entrou aqui, tá? Se ele já tiver entrado aqui, eu já estou contabilizando. Então, quando eu peço um novo número aqui, se ele for negativo, ele tem que ficar pedindo para o usuário até ele digitar um número, né, que não seja menor que 0, tá? Então, número inteiro e positivo. Só que isso aqui também tem que acontecer cá em cima, tá? Então, ó, vou colocar aqui, vou fazer essa troca aqui, tá? Só que aí você diz assim, sim, Cris, e como é que ele vai avaliar aqui a primeira vez? Eu vou começar, vou inicializar um 1 com o valor 0. Porque se eu coloco aqui um 1 como 0, ele vai entrar aqui, tá? Ele não vai contabilizar a primeira vez porque ele vai pedir para o usuário digitar e vai sobrescrever essa inicialização que eu fiz, tá? Então, isso aqui está me garantindo que se o usuário digitar um número negativo, ele vai pedir novamente, tá? Vai ficar pedindo, pedindo, pedindo. Aí ele vai vir para cá. Se o número for diferente de 0, aí ele vai avaliar a questão do maior, a questão do menor, tá? E vai incrementar o meu auxiliar para fazer esse controle, né? Se é a primeira vez ou não que está digitando o número. E aqui, novamente, quando ele vai pedir um número, ele também entra aqui no laço, porque enquanto o usuário digitar um número negativo, tá? Ele vai pedir novamente um novo número, tá? Então, é isso aí. Deixa eu rodar novamente para vocês darem uma olhadinha. Peraí, deixa eu dar uma olhadinha, tá? Eu botei um então no lugar do faça. Então, deixa eu consertar aqui, tá? Não faça. Eu vou continuar, tá? Então, vamos lá. Então, o que é que eu tenho aqui? Não começou com 0. Se número menor do que 0, desculpa, gente. Eu tenho que botar um número negativo para que ele entre no laço. Pronto, aí. Digitei um número negativo, ele vem para cá e aí pede, como aqui está o verdadeiro, ele vai pedir para digitar um número. Então, vou lá e vou digitar um número 8. Lá vai eu de novo e o enquanto. Então, faça. Pronto. Eita, Lele, olha, doidou. Tá vendo?
O que é que acontece aqui, ó? Então, ele vai ficar aqui, ó. Se eu não parar o programa, ele vai ficar até dar um estouro de pilha. O que é que acontece? Quando ele vem aqui, ó, ele digitou o número, li um número. Enquanto o número for negativo, ele vai pedir para digitar o número. Digitei o número 8, ele entrou aqui, tá? Número 8 é diferente de 0? É, então ele entra e avaliou. Tá vendo que ele avaliou ser o maior e ser o menor? Entrou aqui, avaliou ser o maior, ser o menor. E aí, logo em seguida aqui, ele vem aqui no meu auxiliar e insere mais um aqui no meu auxiliar, tá? E ele vem aqui no enquanto, tá? Enquanto num for menor do que 0, ele vai pedir. O que acontece? Como ele entrou aqui, o número é positivo, quando ele chega aqui, ó, ele não entra aqui nesse laço. E aí é o mesmo que eu não ter alterado o valor de num. Por isso que ele está fazendo isso aqui, ó, na minha auxiliar, tá? Então, o número não sai do 8, tá? Então, a gente tem que consertar o quê? Esse fim do enquanto aqui, tá? Então, quando ele entra aqui, que ele vai vir para esse enquanto, ele vai pedir novamente para digitar um número e tem que fazer essa leitura. Só que acontece, esse número aqui, para ele continuar pedindo, esse número tem que estar como negativo, certo? Só que ele nunca vai chegar aqui como um número negativo. Tá? E aí, como é que a gente faz? A gente pode fazer uma alteração. Deixa eu parar aqui. Olha lá, ó. 126 mil números ele testou. Até agora ele ficou entrando, rodando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou forçar essa entrada dele aqui, ó. Com menos 1. E aí eu consigo forçar que ele entre aí, ó lá. Agora sim, ele vai pedir um segundo número, número 2, tá? Terceiro número. Se eu digitar um número negativo, ele vai me pedir de novo. E aí ele não vai considerar aqui, tá vendo que ele não considerou nem como maior nem como menor? Por quê? Porque ele vai ficar aqui, ó, pedindo pra mim. Pedindo, pedindo, pedindo. Se eu digitar um número negativo de novo, ele pede de novo e continua não considerando aqui, ó, na avaliação para o maior para o menor. Se eu digito o número positivo novamente, número 6, aí ele vai lá e vai fazer esse controle. Só que acontece, o número 6 não é o maior nem é o menor, já digitado. Então, eu vou colocar um número maior agora só para vocês terem certeza. Número 10. Olha lá, ó. Número 10, ele foi alterado aqui a minha variável maior. Se eu digitar o número 0, ele sai do laço. Tá? Então, maior número 10 e o menor número 2. Vamos ver se a gente atendeu todas as demandas aqui, tá? Valores negativos iguais a zeros não entram nos cálculos, tá? Então, não entrou aqui, ó, na avaliação do maior nem do menor. Valores negativos deve ficar solicitando que o usuário digite um novo número. E para encerrar a entrada de dados, deve ser digitado aí o valor 0, tá? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido direitinho como é que eu fiz aqui para conseguir esse programinha. Então, lembrando só que se eu quero que fique solicitando um número enquanto ele não for um número, enquanto ele for um número negativo, ele fique digitando, pedindo um novo número, tá? Esse suporte aqui que eu vou dar, tá? Tanto aqui quanto aqui, tá? Aqui não tem influência eu fazer essa atualização da variável num aqui, tá? Porque eu não estou fazendo as avaliações do maior e do menor, é só para garantir que ele vai entrar no laço a primeira vez, certo? Então, eu estou garantindo que ele vai entrar no laço a primeira vez. O que é que acontece? Quando a gente estiver trabalhando com a próxima estrutura do repita, vocês vão ver que isso aqui, né, a gente consegue alterar para não ficar assim, porque fica um código feio, né? Fica parecendo que você está fazendo uma gambiarra para poder entrar, tá? Mas existem outras estruturas que conseguem sanar esse probleminha aí. Valeu, galera! Olha só, pessoal, eu voltei aqui nesse código, tá? Da primeira questão. Então, aqui é o código da primeira questão, porque eu me dei conta, né? Enquanto a gente fazia a segunda, que eu não fiz a impressão, tá? Isso aqui. Então, eu preciso fazer a impressão aqui no final, tá? Dos escrevas.
a quantidade de números pares. Aqui, par. Eu tenho também a quantidade de números ímpares. Ok? E eu tenho também a quantidade de números primos, tá? E aí aqui é primo. Prontinho. Beleza, então, ó, 4 é par, não é primo. 5 é ímpar e é primo. 7 também ímpar e é primo. E 9, 9, 9, 9 para sair do laço. Olha lá. Quantidade de pares, um número par, que é o número 4. Números ímpares, 2 números ímpares, o 5 e o 7. E quantidade de primos, o 2 aí. 2 números primos, que é o 5 e o 7 também são números primos. Tá? Então, é isso aí. Vamos voltar lá no nosso exercício. Olha aí nosso exercício, tá? Então, só que agora é a nossa terceira questão. Tá? Então, olha aí nossa terceira questão. A nossa lojinha, ok? Então, a pesquisa da lógica, eu já tinha mostrado o código para vocês, a gente já tinha resolvido aqui, ó, a primeira e a segunda, certo? Então, nós vamos resolver agora as últimas 3 aí, tá? Então, vamos lá no visual novamente, pra gente dar uma olhadinha, tá? Vou abrir aí para vocês fixação enquanto, salvar assim. Pronto, olha aí. Então, a gente fez essa parte daqui. E aí eu preciso agora a idade do cliente mais jovem, o valor da maior compra e a média das compras feitas à vista. Então, primeiro a idade do cliente mais jovem, tá? Então, o que acontece? Lembra que a gente estava falando sobre na questão anterior da gente avaliar se é a primeira entrada de número, tá? Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui na idade, antes de avaliar se é a menor idade que tem. Então quem é que conta se é a primeira? O nosso quant, tá? Que é a quantidade de vendas. Então logo depois do quant eu vou colocar aqui, ó, se idade for idade não, desculpa, gente. Se quant for igual a 1, quer dizer que é a primeira venda. Então, o que é que acontece? Minha menor idade, tá? Ou mais jovem, tá? Vou botar aqui jovem, né? A idade do mais jovem vai receber aí idade. Se não, aí eu vou avaliar se a idade é menor do que o que tem na minha variável jovem. Se isso acontecer, aí sim, jovem recebe a minha variável idade, tá? Então, fim do meu se aqui e fim do outro se aqui. Vou dar uma separadinha aqui só para vocês terem certeza do que a gente está fazendo, tá? Então, vou comentar aqui, ó. Calculando o mais jovem. Ok? Então, quando eu vou calcular o mais jovem, se for a primeira venda, a primeira idade é o mais jovem. Se não for essa primeira venda, então eu vou avaliar se ela realmente é menor do que o que já tem na minha variável jovem, e aí vou assinalar isso aí, tá? Então já vou até colocar aqui o escreva. Mais jovem. E aí vou fechar aqui e boto aqui jovem, tá? Variável jovem não declarei, é um tipo inteiro. Então vem aqui, ó, jovem do tipo inteiro, tá? Bom, esse daqui, tá? Eu tô fazendo as avaliações do tipo de pagamento, tá? Aqui vou colocar aqui, avaliações, tipo de pagamento, tá? Então, próxima coisinha que a gente precisa fazer, o valor da maior compra.
Então, novamente, eu tenho que estar aqui, ó, na primeira. Quando eu estou na primeira, né, como eu já tenho essa estrutura do sim, se não, avaliando se eu estou na primeira compra, eu já vou aproveitar aqui, tá? Então, se for a primeira compra, a maior compra é justamente o nosso valor aí, tá? Então, vou criar aqui a nossa variável maior, tá? Bom, então, vai ser a maior. E aqui eu vou colocar um se aqui dentro também. Então, se o valor for maior do que o que existe na minha variável maior, então, o que é que acontece? Quer dizer que maior vai ser atualizado para esse novo valor aí. E vou finalizar aqui o meu se. Prontinho. Então, já também resolvi a questão do valor da maior compra. Tá? Então, o valor da maior compra tá aqui, ó, avaliando o valor da maior compra. Então, se for a primeira compra, ela é a maior, tá? Se ela não for a primeira compra, aí eu vou ter que avaliar se o valor dessa compra realmente é maior do que o que já existe na minha variável maior. E por último, eu quero a média das compras feitas à vista. Esse aqui vai ficar facinho, tá? Por que vai ficar facinho? Porque eu já somei todas as compras no crédito, já somei todas as compras à vista. Então, quando eu saio do enquanto, eu já tenho esses valores, certo? E eu já sei quantas vendas eu tenho. Então, eu só preciso fazer aqui, ó, o cálculo da média. Média recebe compras no crédito, desculpa, compras no crédito, mais compras à vista, tudo isso dividido pela quantidade, tá? Só que aqui, ó, vamos declarar nosso média como do tipo real, tá? Maior aqui também, viu, gente? Desculpa, X. Maior é a maior compra, então a gente tem que deixar aqui como um tipo real também. E aqui eu vou colocar para vocês Escreval maior compra, o valor aqui, né, da nossa maior compra, que é maior. E a gente precisa também dessa média do valor de compra. Tá? Então, a média do valor de compra também aí vem aqui, ó, média. Prontinho. Então, vou rodar aqui para vocês darem uma olhadinha. Tá? Então, idade 20, valor de compra 200, tipo de pagamento à vista. Deseja continuar a pesquisa? Sim. Tá? Novidade 26, pagamento 300 no crédito. Tá? Deseja continuar? Sim, vou colocar só mais uma comprinha, tá? Então, idade aí, ó, 50, valor da compra 500 e tipo de pagamento à vista, tá? Quer continuar? Não. Olha lá, ó. Foram 3 compras, vendas à vista, R$ 700. Então, aqui, ó, 500, mais a primeira compra que também foi à vista, 200, 700. E uma compra aqui a cartão, tá? A idade, a menor idade foi um cliente de 20 anos. A maior compra foi a compra de R$ 500. E a média das compras aqui, ó, é 1.000 dividido por 3, que dá 333, é uma dízima aí, tá? Então, tá certinho aí nosso programinha, tá? Eu vou disponibilizar para vocês também esse código. Deixa eu voltar para falar um pouquinho com vocês. Aqui, voltei. Então, vou disponibilizar para vocês esse código, tá? Principalmente dessa última questão, para que vocês possam analisar direitinho como é que eu fiz. E no nosso próximo encontro síncrono, se vocês ainda tiverem alguma dúvida, tá? A gente pode repetir aí, eu mostro para vocês o código e a gente conversa um pouquinho, tá bom? Então, valeu, tchau, tchau, galera.